todos e a todas, né? Boa noite para os professores, especialmente os professores da rede pública e privada do município de Nova Açores, né? Homenagem a essa categoria, né, de profissional tão dedicada e tão desvalorizada pelos nossos políticos de modo geral, não só o federal e estadual, mas principalmente os políticos municipais, os chefes do executivo municipal, que não valoriza o trabalho do professor, né, não dá a devida atenção, né, e valorização para o que o professor faz, né, e contribui para a sociedade brasileira em geral. Eu participei dessa comemoração dos 9 anos do Paulo Freire, que é o nosso grande mestre, né, em educação contextualizada, educação crítica, né, a questão da leitura. Foi ele que veio valorizar esse novo segmento da leitura no Brasil, né, nessa perspectiva de uma leitura crítica e criativa. Então também nossa homenagem a Paulo Freire, que é o nosso patrono dos professores do Brasil, né? Eu quero... E, na realidade, o que eu tenho para falar até o momento é isso. Depois quero ouvir o professor Penildo, que vai falar, que muitos estão também ansiosos, mas não poderíamos deixar de só ratificar aqui a homenagem que o professor Geraldo faz ao professor no dia de hoje. É nada mais justo, né? Uma categoria que de fato é diferenciada, e a necessidade extrema da nossa educação está de fato inserido na nossa vida. Por isso que escolhemos como eixo o tema número 1, certo?
Por isso, quero passar a palavra para o nosso amigo, professor Penildo. É com você. Boa noite, Marcos. Boa noite, Geraldo. Boa noite, professora Maria Eunice. Um grande prazer estar aqui com vocês de Nova Sul, participando desse primeiro debate. E fiquei aqui, mais uma vez, maravilhado ouvindo o professor Geraldo falar. Na verdade, Marcos, você tem aí uma situação muito luxuosa, ter como vice o professor Geraldo, né, que coordena a maior biblioteca rural do mundo, que é um exemplo na prática. É uma política de leitura ativa, né? É realmente algo muito, muito luxuoso. E eu tenho certeza que a população de Nova Soure saberá reconhecer isso. Né? E acho que vocês foram muito, vamos dizer assim, oportunos quando escolheram o dia 15 de outubro para a gente fazer a primeira live da campanha. É a campanha justamente que começa com as lives hoje, começa com educação, o dia do professor. Eu queria falar sobre alguns pontos sobre essa questão da educação. Primeiro, nós estamos aqui numa live com nossos candidatos a prefeito e vice pelo Partido dos Trabalhadores. E é bom que a gente faça um registro histórico no dia do professor sobre o que é que o Partido dos Trabalhadores dos governos Lula, Dilma, também Wagner, Rui, tem feito pela educação. Se nós pensarmos, né, durante os governos Lula e Dilma, na universidade, por exemplo, nós ampliamos de 500 mil para 1,5 milhão de alunos de graduação. Só a Bahia, que tinha uma única universidade federal, a Universidade Federal da Bahia, hoje ela tem 6 universidades federais. 6 universidades federais. Nós temos a Federal da Bahia, que tinha 19 mil alunos, e hoje nós temos 40 mil alunos na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, em Vitória da Conquista e em Camaçari. Nós temos a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que está presente em Cachoeira, em Amargosa, em Santo Antônio de Jesus, também em Santo Amaro, em Feira de Santana. Temos a Universidade Federal do Sul da Bahia, que está em Porto Seguro, está em Teixeira de Freitas, está em Tabuna. Temos a Universidade Federal do Oeste da Bahia, que está em Barreiras, está em Barra, está em Luiz Eduardo Magalhães, né? Está em Santa Maria da Vitória também. Temos a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que na Bahia está em Juazeiro, está em Senhor do Bonfim, está em Paulo Afonso. E temos a Unilab, que é a Universidade da Integração Luso-Afro-Brasileira, que está aqui perto de Salvador, a 70 quilômetros de Salvador, no município de São Francisco do Conde. Então, isso tudo, quer dizer, nós tivemos uma expansão muito significativa na educação superior. As antigas escolas técnicas viraram hoje os institutos federais de educação. A antiga Escola Técnica Federal da Bahia tinha no máximo 12 mil alunos. 12 não, 6 mil alunos no máximo, que ficava ali no Barbalho, em Salvador. Hoje o IFBA, Instituto Federal da Bahia, está presente em 24 cidades e tem mais de 33 mil alunos. E além do IFBA, que está em 24 cidades, nós temos o IFBaiano, que está em 12 cidades na Bahia hoje, e que está hoje trabalhando com 16 mil alunos. Então, o governo federal, durante as gestões de Lula e Dilma, conseguiram melhorar muito a educação superior no Brasil, melhorar muito o ensino profissional, e especialmente na Bahia. É bom que a gente faça esse registro. Além da educação superior, o que mais foi feito? Foi feito o Fundeb, o Fundo Nacional de Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério. É bom que a gente se diga que antes do Fundeb, nós tínhamos o Fundef, que era o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, no governo Fernando Henrique. E naquela época do governo Fernando Henrique, não existia financiamento para creche, não existia financiamento para educação infantil, não existe financiamento, não existia financiamento para ensino médio, para educação de jovens e adultos, para educação profissional. Então, o Fundeb permitiu o financiamento de todos esses níveis e modalidades de educação que antes não eram financiados pelo Fundef. E os recursos aportados pelo governo federal no Fundeb foram mais de 20 vezes maior do que o recurso do Fundef. Nós tivemos uma melhoria na educação muito significativa, não é ainda perfeita, mas nesses primeiros anos dos anos 2000, devido ao Fundeb. Tanto é que foi um grande sucesso que nós acabamos de aprovar, essa é uma grande vitória nossa,
da educação, dos professores, da sociedade brasileira, aprovamos um novo Fundeb. Porque o primeiro Fundeb foi de 2007, criado por Lula e por Fernando Haddad, que era o ministro da Educação. Ele tinha 13 anos de vigência para ser avaliado em 2020, para se decidir se ele ia se tornar permanente. E a avaliação foi que ele deveria se tornar permanente. E nossa grande vitória é que o Fundeb, o novo Fundeb, tem avanços. Antes, nós tínhamos um mínimo de 60% dos recursos para os profissionais da educação. Hoje são 70% dos recursos. Antes, nós tínhamos um financiamento de até 10% da União sobre o Fundeb. Nós vamos chegar a 23%. E aqueles estados e municípios que têm as menores arrecadações são aqueles que mais vão ganhar com o novo Fundeb. É bom que se diga que o governo Bolsonaro fez toda a articulação política para não aprovar nenhuma proposta no Congresso. Se deixasse no querer do Paulo Guedes, que era o ministro da Economia, que é o ministro da Economia de Bolsonaro, e do próprio presidente, você não ia ter em 2021 nem mesmo o antigo Fundeb, nem o novo Fundeb. Então, nós estamos, assim, numa situação muito boa, porque nós conseguimos derrotar o governo Bolsonaro no Congresso Nacional, aprovamos o novo Fundeb, já demonstramos que a nossa política do Fundeb é muito melhor do que a do Fundef, e caminhamos. Mas o governo Lula também aprovou a criação do piso salarial nacional dos professores, que hoje está mais do que R$2.000. E nós nos lembramos que na década de 90 nós íamos para o interior da Bahia e os professores muitas vezes ganhavam até meio salário mínimo. E o piso de R$2.000 não é o teto, é somente o piso. Nós temos condição efetiva de poder ampliar isso daí com o plano de carreira. Então, nós tivemos muitos avanços na educação. Nós tivemos, por exemplo, a emenda constitucional 59. Antes, pela Constituição 88, o ensino era obrigatório para todas as pessoas e a obrigação do Estado para aquelas pessoas de 7 a 14 anos. Com a emenda constitucional 59, aprovada no governo do PT, ele passou a ser obrigatório entre os 4 e os 17 anos. Quer dizer, passou a ser obrigatório educação infantil e ensino médio. Isso é uma ampliação de direitos. Isso é o que Paulo Freire sempre defendia, ou seja, a educação vista como o direito, a necessidade de ampliação de direitos, a necessidade de ampliação da educação. Então, foi uma grande revolução que nós tivemos. Infelizmente, o governo Temer, com o golpe que fizeram contra a companheira Dilma, e depois agora o governo Bolsonaro, estão colocando tudo isso a perder. Por que tudo isso a perder? Vamos nos lembrar que em 2014, a presidente Dilma Rousseff promulgou o novo Plano Nacional de Educação, PNE. O PNE com vigência de 2014 a 2024, que está em vigência, é lei, tem que ser obedecido, mas não é obedecido por Bolsonaro, não foi também por Michel Temer. Tem muitas metas audaciosas, tem muitas metas fundamentais. Por exemplo, tem a meta de que 80% das crianças de 4 e 5 anos têm que estar na educação infantil. Isso é algo fundamental para nós colocarmos no nosso programa de Nova Sul. E ter mais do que 80%, chegar a 100%. E tem também a meta de se chegar a 50% das crianças na creche. E acho que nós podemos ampliar isso a mais do que 50%. Né? Nós temos, por exemplo, uma meta no Plano Nacional de Educação, que era garantir um financiamento da educação correspondente a 10% do PIB. Quando Lula assumiu em 2003, a educação tinha um correspondente a 3% do PIB. Quando Dilma foi golpeada em 2016, nós chegamos a ter 7% do PIB investidos em educação. E o PNE apontava que em 2024 nós deveríamos ter 10% do PIB. E o PNE era tão inteligente, tão fundamental, que além de estabelecer o financiamento da educação correspondente a 10% do PIB, ele dizia de onde tiraria o dinheiro. Nós deveríamos ter tirado o dinheiro do pré-sal, dos royalties do pré-sal, através da constituição de um fundo soberano que seria formado com os lucros do pré-sal, dos royalties do pré-sal. Então, tudo isso foi feito nos governos do PT. A primeira coisa que Michel Temer fez quando ele deu o golpe contra a Dilma foi o que ele fez. Ele acabou com o regime de partilha e tirou a Petrobras da obrigação de estar em todas as explorações dos blocos do pré-sal. Fez várias licitações aí, a toque de caixa, super rápidas, no afogadilho, para permitir
que as empresas estrangeiras se apossassem do pré-sal a preço de banana, comprando cada barril de petróleo por um equivalente a 8 dólares. Se nós sabemos que o barril foi vendido a 8 dólares e você tem um custo de exploração do pré-sal em águas profundas de 15 dólares e o preço do barril de petróleo é 80 dólares no mercado internacional, você tem um lucro aí de 200%. Nós doamos esse petróleo para as empresas estrangeiras. Abrimos mão do fundo soberano de investimento, especialmente na educação. Né? Isso foi feito pelo governo Temer. Nós temos que reverter esse tipo de situação. Isso comprometeu e está comprometendo a gente atingir 10% do PIB em educação. Porque desde que Temer assumiu, todos os recursos da educação têm diminuído ano a ano. Nós chegamos ao absurdo de que na proposta do orçamento do próximo ano, o governo Bolsonaro está propondo um orçamento para o Ministério da Defesa dos militares maior do que o da educação. O Ministério da Defesa também vai receber mais do que a saúde. Ele está propondo no ano 2021, que nós vamos continuar com a pandemia no próximo ano, diminuir o orçamento do Ministério da Saúde em mais de 20 bilhões de reais. É um governo assassino. É um governo que diminui os recursos do SUS, é um governo que está propiciando a morte do nosso cidadão, da nossa cidadã. Da mesma maneira como está destruindo a nossa educação. Então, eu queria fazer esse registro, agora, no dia 15 de outubro, no dia do professor, no dia que nós devemos discutir educação, para fazer uma recapitulação histórica. Não é que somente as coisas boas estavam nos governos do PT. Não, nós tivemos muitos avanços com a Constituição de 1988, que estabeleceu, por exemplo, um percentual mínimo de investimento em educação de 25% para municípios e estados e 18% para a União. Estabeleceu o conceito de seguridade social, a Constituição de 88, que envolvia na seguridade social a saúde pública, a previdência social e a assistência social. A Constituição de 88, efetivamente, era a Constituição cidadã, é uma Constituição cidadã, ainda é, apesar de todas as descaracterizações que fizeram nela. Né? Nós também tivemos a LDB que Darcy Ribeiro conseguiu aprovar em 1996, que também foi um avanço para a educação. Então não foram somente os governos do PT que tiveram avanços, mas eles tiveram mais avanços. E o governo Temer e o governo Bolsonaro estão destruindo tanto os avanços dos governos de Dilma e de Lula, como os avanços da Constituição Federal de 88, como os avanços da LDB. É bom que a gente faça esse registro. Quando eles aprovam aquela emenda constitucional 95, em dezembro de 2016, Temer estabeleceu o congelamento dos investimentos públicos em todas as políticas públicas por 20 anos. E isso acaba ferindo a Constituição de 88, porque se ele congela os investimentos em saúde, educação, previdência social, segurança, ele, na verdade, vai fazer com que a gente tenha cada vez menos recurso do orçamento investido na educação. Então, em vez de ter 25%, a gente vai ter 24%, 23%, 22%, e ele congelou por 20 anos os recursos públicos. Então, o nosso amigo Marcos, como prefeito, e nosso amigo Geraldo, como vice, terão um papel fundamental, não somente internamente, não somente em Nova Soure, mas também na articulação com os outros prefeitos, para reivindicar, por exemplo, a revogação da emenda constitucional 95, que congelou os investimentos sociais por 20 anos, para garantir a implementação do novo Fundeb. Porque foi essa mobilização dos prefeitos, de todos os partidos, inclusive, e dos governadores, que forçou a fundação do novo Fundeb no Congresso. Porque a defesa de Bolsonaro era nem ter em 2021 Fundeb, talvez ter em 2022. E os prefeitos e governadores viram que era uma proposta absurda, que iria inviabilizar a gestão pública. E aí, tanto os professores se mobilizaram, movimentos de educação se mobilizaram, como também os prefeitos e governadores se mobilizaram e conseguiram infringir essa grande derrota ao governo Bolsonaro no Congresso. Então, nós temos que fazer esse registro. Do ponto de vista municipal, eu faço a sugestão que nós tenhamos como proposta pedagógica para a educação do município a proposta da educação integral, baseado em Anísio Teixeira, que é um grande baiano, e que esse ano foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que estabeleceu que Anísio Teixeira é o patrono da educação na Bahia.
Ele poderia muito bem ser o patrono da educação no Brasil, né? Tanto ele quanto Paulo Freire nos honram bastante, mas ele já é o patrono da educação na Bahia. Qual o conceito de educação integral de Anísio Teixeira? É uma educação em que a formação tem que ser integral, que o ser humano tem que ter todas as suas habilidades desenvolvidas, que todos os alunos têm que ter acesso às ciências naturais, às ciências humanas, às artes, à filosofia, à educação física, à formação para o trabalho. Ou seja, é a concepção de que o ser humano não tem que somente ser preparado para entrar no mercado de trabalho na educação. A educação não é somente capacitação para o trabalho do mercado de trabalho. A educação é para a formação do ser humano, do cidadão, da pessoa que vai poder viver na democracia. Por isso que Anísio Teixeira tanto defendia que as escolas públicas são a verdadeira máquina da democracia, ou as máquinas da democracia. Somente com as escolas públicas. E ele defendia o que a gente defende até hoje: educação pública, gratuita, universal, laica, de qualidade, única, que são lemas, inclusive, que hoje em dia também estão sob risco. Ele defendia a educação pública e gratuita desde 1932, que Anísio puxou o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Porque naquela época tinha gente que defendia até cobrança de mensalidade nas escolas públicas. Mas essa proposta já voltou. Hoje, com o governo Temer e o governo Bolsonaro também, o Paulo Guedes defende o voucher, ou seja, um cheque que você vai dar para as famílias mais pobres gastarem nas escolas particulares para poder colocar seus filhos nas escolas particulares. Ele defende simplesmente a abolição do sistema público de educação. Então, os temas e os princípios de Anísio Teixeira continuam presentes. Então, essa nossa educação tem que permitir a formação do cidadão, a formação do senso estético, a formação do leitor, né? A formação da pessoa com a capacidade de análise crítica da sociedade. Uma pessoa que saiba das ciências naturais, os seus métodos, as suas descobertas. Uma pessoa que conheça as ciências humanas, a história, a sociologia, a filosofia. Ou seja, essa concepção de educação integral é o que nos interessa. Nós não queremos educação para pouco, somente para preparar para o mercado de trabalho. Inclusive, a educação integral para preparar para os estudos superiores. A nossa juventude tem que ter o sonho de entrar na universidade. Os governos Lula e Dilma colocaram a juventude negra, pobre e trabalhadora nas universidades, tanto públicas quanto particulares. Mas nós precisamos continuar com essa luta. E a educação integral é aquela que prepara os indivíduos para poder fazer o Enem também, para poder o Enem tem todos os campos do conhecimento. Né? Tem a área de linguagens, tem a área de matemática, tem a área de ciências humanas, tem a área de ciências da natureza. Então, a educação integral prepara para o Enem, prepara para a universidade. Então, eu proponho, para terminar minha intervenção, que nós vamos agora começar um debate com a professora Maria Eunice também aqui, eu proponho que nós tenhamos como princípio a educação integral, nos marcos de Anísio Teixeira. E aí isso pressupõe creche, cumprir o Plano Nacional de Educação, se possível, ultrapassar o Plano Nacional de Educação, tendo mais do que 50% das crianças em creches públicas, educação infantil, que o Plano Nacional de Educação chega a 80%, eu proponho que a gente vá mais do que 80%. Além do ensino fundamental, nós temos que nos debruçar, às vezes os municípios não conseguem analisar isso direito, educação de jovens e adultos. Porque hoje você tem muitos jovens, muitos adultos que deixaram a escola, não terminaram o ensino fundamental, não terminaram o ensino médio, estão em idade produtiva e precisam terminar, né, seus estudos. E isso é através da educação de jovens e adultos, que é específica, que não é igual ao ensino fundamental, não é igual ao ensino médio. Isso também é coisa da prefeitura, é uma atribuição da prefeitura. E acho que a prefeitura é que tem as principais responsabilidades na educação no Brasil hoje. Porque o governo do estado fica com o ensino médio. O governo federal fica com o ensino superior, mas a base de tudo, creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, é a prefeitura. Então nós temos que fazer essa mobilização social. Acho que a educação integral pressupõe também chamar os pais, chamar os alunos, chamar os movimentos sociais, para poder entrar nas escolas, para mobilizar as escolas, para tornar as escolas espaços culturais vivos. Temos que compreender a educação como um fenômeno cultural e que está sempre em diálogo com a sociedade em que ela está inserida.
Daí que vem a força da educação, essa força comunitária, com a comunidade. Bem, são essas algumas sugestões, né? Eu quero me colocar à disposição para ajudar vocês. Tenho certeza que em 1º de janeiro vamos ter a posse de vocês dois. Quero ajudar, tanto individualmente como também eu sou professor da UFBA. Quero levar a UFBA para também ajudar vocês. Né? Nós sempre temos um trabalho de formação de professores, né? De educação superior, de educação à distância. Nós temos, por exemplo, hoje nós vamos abrir agora, sábado, uma turma do curso de Biblioteconomia à distância. E no dia 24, uma turma de teatro à distância, com 700 vagas. Então, nós podemos discutir, olha, temos que discutir até mesmo a possibilidade de abrir um polo da Universidade Aberta do Brasil em Nova Soure. Não sei se tem algum perto daí, se os alunos já vão para algum perto. Se já tem algum perto, tem que disponibilizar o pessoal, né, o transporte para o pessoal ir, dar um apoio e tal. Então, são muitas possibilidades que nós temos de colaboração. E eu fico muito feliz, quero agradecer a oportunidade e elogiar a iniciativa, porque efetivamente é muito difícil a gente encontrar em processo político, em campanha eleitoral, quem queira discutir programa, proposta, projeto, compromisso político, ideias. Né? Nós estamos com uma política que é um deserto de ideias. Né? Esse processo de criminalização da política, de bolsonarização da política, acabou tirando o diálogo racional, inteligente, consistente da política. Então, vocês estão de parabéns por esse esforço para elevar o nível, né, da cultura política em Nova Soure e na Bahia. Meus parabéns. Ok, professor Penildo, a gente percebe já nessa primeira intervenção o quanto é eloquente e o quanto nos traz sonhos, inclusive. Traz sonho não apenas para a juventude, mas também para as pessoas. Quando a gente sai do debate de apenas a história da carreata, a história do combustível, para o momento político, e a gente, nesse momento da pandemia, nos traz de fato um novo momento, que é o momento da reflexão. E um momento novo onde a gente tem a condição de interagir melhor, inclusive com pessoas como você, que deixa de que a Universidade Federal já teremos aí com certeza mais um bloco de gente com condições de podermos modificar esse quadro tão tenebroso, porque mais na frente vamos perceber a preocupação que nos traz, que é o debate sobre a evasão escolar. A gente vê os dados que você coloca com muita precisão, né? Com muita precisão, para que possamos de fato estar lutando, batalhando para que possamos assim ganhar uma eleição e enfrentarmos esses desafios. Por isso, professor, vamos tê-lo novamente aqui ainda na live, e para outros momentos. Obrigado já por esse comprometimento de que vai contribuir com o SORE, porque aqui o ideal é trazer aquilo que há de melhor para que possamos construir mais e melhor para as pessoas do SORE. Então agora vamos ouvir também a nossa professora, amiga, e também sendo ela uma professora do nosso município e que lida no seu dia a dia com a nossa educação. Que vem agora a professora Anice, popularmente como é conhecida. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, seu Geraldo Prado. Boa noite, Marcos Ureilton. Boa noite, professor Penildo, desculpa. E quero parabenizar também a todos os professores, né, e professoras, em especial aos meus colegas professores do município de Nova Soure. A educação é ampla, né, em todos os sentidos. Então, eu
quero agradecer desde já pelo convite, né, para estar aqui representando os meus colegas, minhas colegas de trabalho, né, do município de Nova Açores. Eu sou professora há 25 anos, né, trabalho na rede municipal de educação de Nova Açores e atuo na zona rural, na escola rural. Há muito tempo, né, há mais de 20 anos eu trabalho na educação rural. Ultimamente eu estou trabalhando no povoado Paiaiá, né, onde está situada a biblioteca, né, Biblioteca Rural do Paiaiá, e eu quero fazer, assim, um pouquinho da minha história, eu vou contar um pouquinho da minha história enquanto criança, né, de zona rural. Eu fui criada até 10 anos, mais ou menos, no povoado, na zona rural, né, no povoado Quixabeirinha, e por falta de condições da educação mesmo, rural, eu precisei sair, eu tinha muita vontade de estudar, e sair da zona rural, tive uma oportunidade. Então, eu fui morar na cidade, concluí meus estudos, é uma história pequenininha, não vai demorar muito, e aí, com isso, né, para a zona rural, e já lá trabalho há mais de 20 anos. O trabalho da zona rural é um trabalho muito árduo, né, a educação em si já é um trabalho muito complexo, porque a gente, né, lida com a diversidade cultural. Então, mas falando especificamente da zona rural, onde eu atuo, a gente enfrenta muitas dificuldades com relação ao ensino-aprendizagem da criança e do adolescente. Por quê? Porque eu acredito que a educação do campo, da cidade, do rural, ela precisa ser uma educação direcionada, né, para a cultura do campo, a cultura rural. E nós não temos que venha diferenciar esse ensino para que valorize, né, o aluno do campo, o aluno rural. É um calendário único, né, que favorece um todo. Com isso, existe muita evasão por conta do período, né, do inverno, em que as pessoas, os pais, né, os responsáveis, né, os familiares precisam trabalharem na produção, né, de plantações. E com isso as crianças terminam não frequentando a escola no seu determinado tempo, no seu determinado horário. Então, acredita-se com essa é um dos problemas que a gente enfrenta enquanto professor rural. Outro problema é com relação a transporte, né? Transporte para deslocamento de alunos e até mesmo de professores, né? Não estou aqui falando de política partidária no sentido de estar falando de A ou de B. Estou aqui falando das dificuldades que a gente tem enquanto professores da zona rural, né? Às vezes as pessoas dizem assim, tem a educação do campo e a educação do campo e a educação rural. E aí a gente tem uma certa interpretação de que a educação do campo é aquela educação que se dá no campo, né? Usando toda aquela estrutura, né, ambiental e cultural do campo. E a educação rural é aquela educação que se dá unicamente na localidade, sem estar favorecendo as ações, né, dos ambientes naturais que precisavam serem explorados ali, justamente com a educação, propriamente dita, né? Então, acredito que ainda existe
uma dificuldade muito grande, e a diferença, né, da minha época para agora não é muita. Sim, houve investimentos, com certeza, para o campo. A gente é muito difícil ainda se conseguir, e eu espero, né, que agora com essa aprovação de benefícios para com a educação, que venha melhorar, né, que os governantes específico, né, e valorização e respeito aos moradores da zona rural, aos moradores do campo e aos profissionais que também ali desenvolvem o seu trabalho com muita responsabilidade e competência. Acredito que uma educação desenvolvida com qualidade, né, com dedicação nas escolas que eu já passei, escolas rurais, né? Então, as comunidades são comunidades muito carentes, né? Muito pobres, que precisam realmente de um olhar voltado para a política educacional, que um todo, né, para que ela tenha um respaldo de formação, né, de formação para o cidadão, ela precisa ser unificada, de direito para todos, né, até porque a educação pública, ela tem esse caráter, né, e o objetivo realmente é ter a qualidade para todos. É muito bom ouvir, né, e saber, né, acredito que possa dar sustentabilidade da zona rural. Porque eu vejo, enquanto professora há 20 e tantos anos, a minha fala é uma fala bem comum mesmo, porque é uma fala, né, que venho trazendo do meu cotidiano, do meu trabalho com o povo carente, onde eu desenvolvo o meu trabalho pedagógico. Então, eu digo assim, vejo os jovens das comunidades rurais sem muita objetividade. Eles chegam até a concluir o ensino médio, mas eles não conseguem, muitos deles, a maioria, se não todos, né, não sei, acredito, não vou generalizar a situação, mas acredito que a maioria deles não consegue ingressar em uma faculdade, né? Então, que essas faculdades também tenham um olhar, né, específico para os jovens, os jovens rurais, né? Porque eu acredito que com isso, com essa mais possibilidade, mais vontades, mais desejos de estudarem, porque quando chega em um determinado período, digamos, eu mesmo que acompanho, como já falei várias vezes, né, o trabalho, e trabalho lá na zona rural, a gente observa, não eu, como minhas colegas também, com certeza nesse momento estão me assistindo e apoiando o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é a pura verdade, e a gente chega a fazer comentários, até mesmo na APLB, né, e em todos os locais onde a gente tem acesso e pode
está se falando sobre a educação do nosso município, e de forma, né, geral até, a gente percebe que os ônibus escolares que deslocam na zona urbana, na cidade, quando chega no metade do ano, né, no meio, eles desistem. Os ônibus começam cheios de alunos, todo mundo empolgado, todo mundo com vontade de estudar, de vir e tal, e de repente eles desistem. No final, os ônibus, os transportes terminam vindo vazios, ou até mesmo terminam parando, porque os alunos eles não são, acredito que, incentivados, e eles não veem assim o ensino médio como um progresso para avanço. Eu acredito que seja mais ou menos por aí, né? Então, que nessa nova política, né, a política educacional que vem agora surgindo com a nova aprovação, né, do novo recurso do Fundeb, né, e as propostas novas também, que o professor falou aí na instante, que venham ter um olhar também especial para os alunos da zona rural. Então, a minha fala realmente foi voltada para os alunos, né, e as comunidades rurais. Eu não vou ponto mesmo, seria falar mesmo sobre a importância de estar tendo um olhar específico para com a escola do campo, né? A escola do campo, mas teve avanço, sim, o professor mesmo falou aí, que teve vários avanços em várias políticas, mas não foi ainda o avanço significativo na vida dessas pessoas hoje, né? Ainda não é. A gente espera que seja, né? Então, a gente espera que seja. Não estou dizendo que é fácil para todo mundo, não é, mas para o pessoal que está lá na roça, que a gente diz roça, está lá longe, sem essas prioridades, né, que às vezes não tem nem acesso direito à internet, né, onde, falando aqui um pouquinho também, desse período de pandemia, algumas escolas tiveram, assim, a oportunidade de estar fazendo, assim, mandando algumas atividades de reforço para alguns alunos, e nós, da comunidade rural, não tivemos esse acesso, né, não podemos ter feito muita coisa com nossos alunos. Então, assim, deveria, né, acontecer realmente uma política voltada, um calendário voltado para a educação do campo. E eu cito aqui também, como o seu Geraldo falou, a educação contextualizada, que é uma educação onde desenvolve ações, onde concilia ações ambientais da localidade com a pedagogia. Ou seja, há sim uma troca, né, de experiências e práticas e ações dentro do contexto pedagógico das escolas rurais. Acredita-se que com essa uma proposta, né, que poderia ajudar bastante e que já vem desenvolvida há muito tempo em algumas escolas rurais, que seria uma sustentabilidade familiar também, né? É uma proposta que poderia ser implementada aqui no nosso município, por exemplo, né? Isso são políticas educacionais realmente especial para o nosso
Desculpa aí os ouvintes, né? Olá, sempre a gente com grandes desafios. Dentre eles, temos aí a nossa internet, que precisamos, de fato, cuidar de perto. A gestão precisa ter, de fato, esse comprometimento. Haja visto que a pandemia tem em torno, ou se tornado muito importante, né, dominar as novas línguas ou linguagens, né, para poder criarmos inclusive as salas de aulas virtuais, porque a gente sabe, né, o que estamos passando pela pandemia, que é um momento novo, e aí a gente não conta muitas vezes com uma internet de qualidade para aproximar melhor. Por isso pedimos desculpas. Nós temos aí, Penildo, muita gente nos ouvindo, nos vendo, às vezes até nem ouvindo, né? O Duval Oliveira, Luiz Nideval, Rubens, Lielson. Tem gente até lá em São Paulo nos ouvindo, inclusive, nesse momento, são conterrâneos. Mas nós, dentro desse contexto, quando o professor Penildo se coloca à disposição, isso é um compromisso político que aqui estamos fazendo, não estamos escondendo e não estamos com medo de fazer o compromisso, porque sabemos o comprometimento que temos com a educação, sabemos dos desafios que a educação vem vivendo, principalmente dentro do nosso município. A gente percebe isso. A gente percebe que nós estamos no município, professor Penildo e a professora Alice, aonde a gente percebe os últimos dados do dia 2 de fevereiro, são os piores dados que a gente poderia estar recebendo, que é o de evasão escolar. Ainda não tinha, inclusive, iniciado a pandemia. E nós estamos como o segundo pior município do estado da Bahia. Então, passamos de 26% o número de evasão escolar, que era uma média de 12% de pessoas fora da escola com a idade de estar na sala de aula. Mas nós precisamos, de fato, então, fazer o grande mutirão para que possamos, de fato, integrar os nossos educadores, dar a valorização que é necessária ser dada para os mesmos, darmos também, trazendo daquela velha proposta que inclusive todos os educadores têm sonhado com isso, que é a educação, a formação continuada, que a gente está vivendo sem ela já há anos aqui no nosso município, diga-se de passagem, e nós não podemos perder isso de vista, porque a gente sabe que o desafio é grande. Dia 2 de fevereiro, o Jornal à Tarde publica exatamente como um dos piores dados para o nosso município. Então isso é referente ao ano passado. Então não tinha iniciado a história da pandemia. E segundo a Unicef, já atentava que o Brasil, mais de 2 milhões de crianças, estaria fora da escola esse ano. Isso é um indicativo da Unicef. Preocupado. E a nossa gestão aqui tem se demonstrado incapaz, inoperante, quando fecha a escola, quando tem o transporte de má qualidade e quando tem a estrada também de má qualidade. Então precisamos buscar alternativa real. Para isso precisamos buscar exatamente o apoio da sociedade, que é no voto, inclusive que é no dia 15 de novembro, professor Geraldo. Por isso que eu digo que estou muito bem cercado, tenho procurado me cercar de pessoas que se preocupam de fato com a educação. Temos vários outros temas e eixos, mas sabemos que se não tivermos a educação em primeiro lugar para darmos a qualidade necessária ao nosso povo, em especial à nossa juventude, então não teremos inclusive sucesso. Sabemos disso, que precisamos de buscar formação para a nossa juventude,
o curso técnico. E eu queria lembrar, professor Penildo, eu até anotei aqui, a biblioteca será inclusive o nosso instrumento, através do professor Geraldo, com a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual de Feira de Santana, que o professor Cláudio reside aqui em Nova Açores, com a Universidade Estadual de Alagoinhas, que o professor Geraldo tem uma relação, inclusive, muito íntima, o Instituto Técnico de Catu, que teremos também essa ponte, o IBIT também, né? Pode falar para o IBIT. A Unilab, a coordenadora de lá, também é aqui de Soure. Inclusive, viu, o professor Penildo? Então, aqui nos comentários, inclusive, Sônia, Marlene tem falado da importância, inclusive, de poder trazer o teatro. Somos, antes de tudo, um forte, que somos nordestinos, por isso precisamos construir conjuntamente com a sociedade, porque precisamos fazer um grande mutirão de darmos as mãos para que possamos, assim, professor, que gostaríamos de te ouvir novamente, né? Aí nós ouvimos uma professora que tem 25 anos de caminhada, não é uma figura qualquer, é de quem tem conhecimento do dia a dia, porque nós precisamos dar ouvido a quem de fato tem conhecimento das soluções e dos problemas. Professor Penildo. Bem, eu acho que as colocações são muito interessantes, né? O que a professora Maria Eunice falou antes de nós termos aquele pequeno problema na internet é muito relevante. Nós temos que ver a especificidade da educação no campo. Nós temos que efetivamente pensar numa pedagogia da alternância. Acho que a Universidade Federal da Bahia pode ajudar nesse sentido, tendo uma mobilização, né, da prefeitura, das universidades. Meus parabéns, vocês estão muito bem articulados com várias instituições de ensino superior. Tem que trazer realmente todo mundo para poder fazer projeto de extensão, fazer projeto de pesquisa, envolver. Então, vocês têm perfeitamente condição de ter uma pedagogia da alternância efetiva que possa atender esses filhos dos trabalhadores rurais. Isso é fundamental. Ou seja, nós do PT sempre compreendemos que a educação tem que respeitar as especificidades e respeitar as diversidades. Por isso que nós temos hoje, por exemplo, diretrizes nacionais da educação quilombola, né? Por isso que nós temos hoje toda uma discussão sobre a educação com as chamadas comunidades tradicionais. E hoje também se valoriza muito, apesar dos governos Temer e Bolsonaro tentarem destruir, muito a questão da educação no campo. Então, acho que isso é extremamente relevante, extremamente relevante. Eu só queria pontuar mais um ponto, pontuar mais um aspecto que eu acho fundamental. Nós estamos no dia 15 de outubro, que é dia do professor. Eu queria fazer um chamado para os professores. Eu queria, por favor, né, convocar os professores para que eles possam participar de um processo de mobilização social, política, que seja na eleição, mas seja também depois da eleição. Os professores têm um poder muito grande, eles precisam compreender esse poder que eles têm. Nós temos cerca de 2,5 milhões de professores no Brasil. São 2,5 milhões de professores que estão na educação infantil, na creche, no ensino fundamental, no ensino médio, no município, no estado, na União, no governo federal, com universidades e institutos federais. Esses professores precisam ser agentes da mudança. Agentes que defendam a democracia em primeiro lugar. Nós defendemos a concepção de educação integral e de educação democrática, que a Anísio já defendia isso, e Paulo Freire muito bem elaborou sobre isso. Educação não somente como formação do indivíduo, mas formação do indivíduo para uma sociedade democrática, livre, né, com liberdade, com autonomia. Então, é fundamental que a gente tenha um engajamento dos professores agora nesse sentido, ou seja, temos que construir a educação democrática. Hoje, por exemplo, o governo Bolsonaro propõe substituir as escolas civis por escolas militares. Não existe nenhum dado científico que demonstre que escolas militares têm melhor aprendizado que escola civil. E também, por outro lado, as escolas militares, elas têm a característica de eliminar aqueles que pensam diferente,
de enviesar o ensino de acordo com a visão mais militarista, de ser um ensino autoritário, de não ensinar as pessoas para questionar, para serem críticas, mas ensinar as pessoas a obedecer à autoridade, independente de quem seja a autoridade. Esse tipo de educação não nos interessa. E os professores têm que estar muito presentes nesse aspecto, né? E tem que também defender o Plano Nacional de Educação. Se nós defendermos o Plano Nacional de Educação, aí com certeza o salário dos professores terão condições, esse salário, de aumentar o seu valor. Porque o Plano Nacional de Educação prevê um aumento do financiamento da educação. E com o aumento do financiamento da educação, e com aquela vitória do novo Fundeb, né, de que mínimo 70% do recurso do Fundeb tem que ser para salário dos profissionais da educação, efetivamente nós vamos ter uma melhoria no salário de todos os profissionais da educação, dos professores, das merendeiras, dos pedagogos, e assim por diante. Então, é fundamental o engajamento dos professores. Os professores não podem mais, eu sou professor, eu posso falar isso, nós professores não temos mais o direito de cruzar os braços e esperar que destruam a democracia, destruam a sociedade, destruam os direitos sociais, destruam a escola pública. Nós temos que nos mobilizar em cima desses temas e em cima dessas pautas, dessas bandeiras, que são pautas civilizatórias. Não são nem mesmo pautas da esquerda. São pautas, inclusive, porque Anísio Teixeira era uma pessoa que tinha inspiração liberal do ponto de vista político e defendia muito a concepção liberal política da democracia. Mas todos aqueles que defendem uma sociedade pluralista, uma sociedade democrática, uma sociedade em que não haja um processo de perseguição às ideias das pessoas, em que haja um respeito às diferenças, que haja um respeito à mulher, que haja valorização do negro, que haja um respeito à população LGBT, uma sociedade que efetivamente permita que todos os cidadãos sejam livres e possam se desenvolver livremente. Então, eu queria fazer esse chamado para todos os professores, para que eles se engajem. Primeiro, se engajem na campanha de Marcos e de Geraldo. Nós precisamos do engajamento de vocês. Segundo, se engajem na gestão da educação, em Nova Soure, para construir uma proposta pedagógica de educação integral, para ampliar as creches, para ampliar a educação infantil, para ampliar a pedagogia da alternância. Terceiro, tem um papel ativo na sociedade. Eu tenho visto, por exemplo, que tem saído muitos candidatos que dizem cabo não sei quem, sargento não sei quem, capitão não sei o quê, né? E temos também muitos candidatos, pastor tal, pastor tal, pastor tal. Eu não sou contra. Inclusive, o próprio PT lançou aqui em Salvador a Major Denise, que é militar. E deu hoje uma declaração na Folha de São Paulo muito boa. Vejam depois lá no UOL. Falando que não devemos pensar que os militares são todos de direita, porque ela é de esquerda. E ela cita até Carlos Lamarca, como militar de esquerda que resistiu à ditadura, que eu achei muito positivo. E também o PT está lançando muitos candidatos evangélicos. Nós temos mais de 50 candidatos na Bahia que são ligados às igrejas evangélicas, se assumem como evangélicos. Então, não sou contra que esses segmentos se mobilizem. Inclusive, nós do PT estamos ajudando a que esses segmentos, com a visão progressista, possam também se mobilizar. Mas os professores também têm que se mobilizar, os professores têm que se lançar na vida política, os professores têm que participar do processo eleitoral, os professores têm que querer ser gestores públicos. Nós não devemos nos acanhar. Durante toda a vida, a escola pública sofreu com aquela coisa do complexo de vira-lata, sempre dizendo a escola pública não presta, a escola pública não serve, a escola pública não dá certo. Nós temos que apresentar os resultados da escola pública que são muito positivos. Se nós pegarmos as cotas nas universidades, e as universidades públicas hoje no Brasil, especialmente as federais, têm 50% das vagas para estudantes que vêm de escolas públicas. Esses estudantes cotistas estão, na média, com rendimento superior aos alunos que vêm de escola particular. Isso demonstra que o trabalho do professor, e hoje é dia do professor, o trabalho do professor na escola pública funciona, é de qualidade. Então, temos que ter esse orgulho de sermos professores. Temos que ter, assim como existe a parada do orgulho negro, a parada do orgulho gay, nós temos que ter a parada do orgulho do professor. E temos que ter esse engajamento dos professores. Então, eu faço esse chamado, esse convite para o engajamento dos professores, especialmente no momento que a política está desacreditada, está muitas vezes mercantilizada,
transformada em moeda de troca. A discussão das ideias, a discussão do programa, ela é fundamental. Então é isso. Quero dar novamente os parabéns a vocês, né? Ouvir agora a nossa colega Maria Eunice, nossos colegas Marcos e Geraldo, mas dizer que eu estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Obrigado. Tá mudo, Marcos, tá mudo. Liga o som. As pessoas, aonde construímos o PGP, o Programa de Governo Participativo, professor. E nós gostaríamos aqui de dizer para cada um e cada uma que nos ouve, é que nós precisamos construir uma educação humanizada. Nós precisamos, de fato, humanizar a educação para que a gente não veja nenhuma criança fora da escola. E é por isso que nós acreditamos, é por isso que aqui estamos, sem limite de hora e sem limite de superação. Queremos construir aquilo que há de melhor para a sociedade de Soure. Para isso precisamos da oportunidade de cada um e de cada uma. E a gente acredita piamente. É por isso que estamos aqui com um vice diferenciado, doutor na educação, e está aqui contribuindo para construirmos uma nova Soure de fato para toda a gente. Muito obrigado a cada um, muito obrigado a cada uma por essa tolerância e até pelos transtornos aí da internet. Pedimos desculpas, que poderíamos ter hoje a grande alternativa de uma educação à distância se tivéssemos inclusive uma internet com qualidade. Muito obrigado e anunciaremos as próximas lives logo logo.